delegacia especializada no mês de junho de 2023, quando a genitora da criança o trouxe até aqui. Ao ser ouvido, essa criança nos relatou que dos 7 aos 9 anos de idade, ele vinha sendo abusado sexualmente pelo próprio genitor. O menino morava com o pai e a madrasta. Uma ex-madrasta da criança entrou em contato com a genitora e acabou contando que, além de agressões físicas, que ele sofria também violência doméstica, o pai o abusava sexualmente. Então, a mãe, no contato com a criança, questionou e o menino relatou tudo o que estava acontecendo e, em seguida, vieram até a delegacia. Extremamente complexo e triste ao mesmo tempo, porque é um abuso sexual que inclui outras figuras típicas também. Ele batia, agredia fisicamente essa criança, ele forçava essa criança a cometer também esses atos com uma outra menina que era neta da companheira dele, uma criança de 11 anos de idade. Com relação a essa vítima, as diligências ainda vão continuar, estão pendentes, no sentido de ouvir essa outra criança que também foi vítima de estupro de vulnerável. Então, ele gravava também esses fatos, segundo a criança. Então, aí é uma outra figura típica que ele produzia essas mídias. Ele obrigava a criança a assisti-lo em relações íntimas com a companheira dele. Ou seja, há várias tipificações, é bem complexo, e essa criança ela apresenta-se bem traumatizada por conta de todos esses abusos sofridos. Essa companheira dele também vai ser investigada, delegada? Bom, com relação à companheira que ele presenciava esses atos, apesar de ela permitir que a criança assistisse esse tipo de cena, quando ele contou para essa madrasta que o pai o abusava sexualmente também, não apenas o obrigava a assistir às cenas, essa madrasta deixou esse homem, Deixou esse homem e relatou e contou o fato para a genitora. Mas há, sim, uma parcela de responsabilidade também, no sentido de que ela sabia que a criança estava assistindo os atos e ela permitia, E isso também é abusar sexualmente, por mais que não tenha o toque físico, mas a criança está ali aos 9 anos de idade, presenciando aquilo. Ele mostrava essas imagens para o próprio filho, ele induzia essa criança a praticar os atos com essa outra menina. Então, ele era muito pervertido nesse sentido, e o pai biológico da criança. Então, diante de tudo isso, a gente viu essa gravidade. Ele, quando soube que foi denunciado, nós não o encontramos para que ele fosse ouvido. Então, houve a necessidade de representar pela prisão preventiva dele, para que essa criança possa ficar resguardada a sua integridade. Delegado, o que ele falou durante o depoimento? O que ele falou? Bom, ele nega os fatos, entretanto, infelizmente, os laudos comprovam tanto a violência sexual quanto a violência física, e a criança foi retirada do convívio dele, óbvio, e agora está com a mãe, e recebendo os acompanhamentos necessários. Os vídeos foram encontrados, no celular? Bom, nós fizemos a apreensão e aí, somente após autorização judicial, a gente vai fazer, lógico, essa perícia nos aparelhos para comprovar a materialidade desse crime, que é a produção de mídia pornográfica. Com relação a essas outras denúncias, nós checamos no sistema, ele tem de fato, ele tem um outro boletim de ocorrência registrado em 2022 de importunação sexual contra uma adolescente e outra jovem de 18 anos. Entretanto, estamos no início da investigação, e para não atrapalhar, a gente vai, nesse caso, com certeza, encontrar mais vítimas, e aí, no momento oportuno, a gente fala desse caso específico da importunação. Doutora, o acusado, ele chegava a registrar, filmava os abusos cometidos contra o próprio filho? Exatamente, ele filmava os abusos cometidos contra a criança, do mesmo modo que ele filmava as relações que ele tinha com a companheira e mostrava para a criança. Ou seja, a partir dos primeiros abusos, ainda com 7 anos, já era apresentado essas cenas para ele no celular. Então, a gente verificou que ele era acostumado, habitualmente, a fazer esse tipo de gravação. Então, daí a importância também da perícia no aparelho telefônico para a gente comprovar essa materialidade.
Agora, delegada, um pai que era para cuidar da criança e acabava fazendo isso, né? Exatamente. Então, a gente considera ele um risco para qualquer outra criança. Então, por isso, a necessidade de que ele aguarde custodiado aí o tramitar desse processo. Obrigado. Ele tinha ficado com a criança, a mãe, ele ficava com o menino, a mãe só o via uma vez por mês. E desde os 2 anos de idade ele morava com o pai. Eu fui conversar.